contar um pouquinho o que a gente faz. Ótimo. Na TRI, para poder, né, a nossa audiência entender, então, de onde estão vindo essas histórias todas. Então, a gente atua em 3 pilares. A gente faz consultoria, como eu falei no primeiro bloco. Então, nessa parte de consultoria, a gente tem toda a parte de diagnóstico, de desenhar os planos de ação, os planos táticos, acompanhar as empresas, criar a governança. Então, hoje o mercado tem usado muito assim, grupos de afinidade, que são grupos desses grupos diferentes de diversidade, ou comitês de diversidade e inclusão, e a gente tem acompanhado tudo isso. A gente tem um segundo pilar, que é o de educação corporativa para diversidade e inclusão e ESG, onde a gente tem mais de 60 temas, né, mais de 60 conteúdos muito estruturados dentro dessas temáticas, e inclusive 18 deles que estão em EAD também. Que podem usar a nossa plataforma ou a plataforma aí, da universidade corporativa, a plataforma aí da empresa, do cliente. E o terceiro pilar é o que a gente chama de inclusão e desenvolvimento, que é aquele pilar onde a gente faz programas de desenvolvimento para liderança ou programas de desenvolvimento para talentos das empresas que são de grupos historicamente minorizados, ou seja, programas para mulheres na liderança, programas para talentos negros, programas para pessoas de vários grupos. Então, sabendo um pouco o que a gente faz, né? Agora é mais fácil eu contar um pouquinho algumas dessas histórias. Então, nós temos empresas que estão, por exemplo, com a gente há 3 anos. E como que começaram, né? Legal. Vou contar um caso aqui de uma empresa do setor de óleo e gás, que começou lá com um censo, com um diagnóstico, então para entender em que momento que estava e foi desenvolvendo, depois fez todo um trabalho com a alta liderança, depois com a média liderança, aí você percebe que tem toda uma transformação que vai acontecendo, e aí chega um momento em que você pode refazer esse diagnóstico, então a gente fez o diagnóstico pela segunda vez, e aí você consegue comparar 2 anos depois, né, nesse caso foi 2 anos depois, você consegue ver tudo o que aconteceu de mudança, né, então a demografia da empresa mudou bastante, mais pessoas de grupos historicamente minorizados, mais pessoas da comunidade LGBT, mais pessoas tendo coragem ali de sentindo que o ambiente é seguro para poder se autodeclarar. E aí a gente tem também toda uma transformação cultural que você consegue perceber por meio desse segundo diagnóstico. Que legal. Né? Uhum. A gente tem um outro case bem interessante de trabalhar, a gente tem alguns cases de trabalhar a autoliderança, né? A alta liderança. Então, cases onde a gente está em algumas empresas trabalhando os altos executivos e as altas executivas em one-on-one. Então, são o que a gente chama de mentoria executiva em diversidade ESG. Então, é você diretamente com a pessoa, né? 1 a 1. Então, uma pessoa sênior da TRI, um consultor muito experiente, uma consultora muito experiente, sentada online ou presencial com uma pessoa da empresa e vai trabalhar o que aquela pessoa precisa para se desenvolver nesse tema. Então, num primeiro momento, a gente fez um diagnóstico individual. Então, quem é essa pessoa? O que ela atua na empresa? Qual é a área que ela tá, qual a experiência que ela já tem, e aí a gente traçou um caminho para o desenvolvimento dela dentro da temática de ESG, sustentabilidade e diversidade, foi ali em encontros individuais trazendo esse desenvolvimento. E os resultados são muito gratificantes, as pessoas depois respondem pesquisas e elas falam, gente, eu saí quase do zero, hoje eu já consigo falar disso. Algumas pessoas conseguem inclusive falar a nível de imprensa, a nível de para fora, né, porque não tinham nenhum conhecimento e começam a ter ali uma bagagem. Então esse eu acho que é um case bem bacana também, que a gente está fazendo em algumas empresas, e tem uma aí bastante especial que está fazendo com todos os executivos e todas as executivas. Então, em várias turmas divididas aí por conta de orçamento, então cada semestre vem um grupo aí fazer. E paralelo a isso, essa mesma empresa está fazendo um trabalho com as médias lideranças e com as pessoas de forma geral aí em eventos para todo mundo. Um case muito bacana também que eu quero contar é um órgão público que resolveu treinar as pessoas. Então, em forma de EAD, as pessoas não tinham tempo para parar todo mundo para fazer os treinamentos de diversidade e inclusão, mas foram envolvidas aproximadamente 50 pessoas para fazer os cursos, né, de temas diferentes de diversidade. Então, a gente tem 18, nem todo mundo fez 18, foi escolhido ali o que fazia sentido para cada pessoa. Então, algumas pessoas fizeram 4, outras pessoas fizeram 6 e foram fazendo aí ao longo
de um ano, os treinamentos e se aprofundando ali em cada um daqueles temas, e também a gente percebe com a avaliação posterior que mudou o nível de conhecimento da organização em relação a esse tema. Veja, usando EAD é uma plataforma nossa, a pessoa tinha um login, entrava no momento em que ela podia, então é uma outra ferramenta aí, um case bacana, né, que também está no nosso pilar aí de educação corporativa.